O avanço da vacinação possibilitou o retorno das aulas presenciais em vários estados brasileiros. A rede estadual de Goiás foi a primeira a retomar com 100% dos alunos em sala de aula. Para que esse retorno fosse possível, medidas de segurança contra a Covid-19 foram adotadas, assim como tem ocorrido em várias outras regiões do país. A gente convidou o presidente da Câmara de Educação Profissional de Goiás, o Marcos Elias Moreira, para conversar sobre esse assunto com a gente. E ele está aqui ao vivo. Bom dia, Marcos, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer falar contigo e com todos aqueles que nos ouvem, nos assistem pela Rede Pai Eterno. É muito grato poder assim, dialogar e falar sobre questões tão relevantes como essa da educação, em especial do retorno às atividades letivas. Muita gente tem dúvida, muitos pais, responsáveis têm dúvidas ali se deve ou não mandar os filhos para a escola. Isso tem ocorrido não só aqui no nosso estado, mas em todo o Brasil. E eu queria saber do senhor, quais são as medidas que estão sendo adotadas aqui em Goiás, por exemplo, que garantem ali para esses pais uma segurança maior para mandar esses filhos para ir para a sala de aula? Bom, veja, eu acho que aquilo que pode dar mais segurança às famílias no retorno das crianças, dos adolescentes às atividades escolares, é exatamente o procedimento que, ao longo de todo esse período de pandemia, nós temos adotado. Nós, tanto no Conselho Estadual de Educação de Goiás, quanto na Secretaria de Estado da Educação e nos demais órgãos que lidam com essa matéria. Ou seja, nós temos feito um esforço para que aqueles espaços que são aqui da saúde, que é o espaço da vigilância sanitária, em suma, eles definem quais os processos e quais os procedimentos, e nós, da área de educação, criamos as condições para manter a educação em funcionamento com todas as limitações e com todas as dificuldades nesse período. Então, veja, quando nós definimos que era possível retornar às atividades presenciais, essa definição não foi feita exatamente pelo Conselho, pela Secretaria de Educação, mas pelos órgãos da área de saúde que analisaram as condições concretas e determinaram e indicaram quais as medidas que precisavam ser tomadas. Então, por exemplo, medidas como o uso obrigatório de máscara no ambiente escolar, como a sanitização dos ambientes nos intervalos entre um turno e outro, como a disponibilização de álcool gel 70 em todo o ambiente escolar. Então, são medidas que procuram diminuir ao máximo possível a possibilidade de contágio da doença. E caso isso aconteça, quais as medidas que se tomam para evitar que ela prolifere. Então, esse conjunto de ações e de medidas determinadas, indicadas pela área de saúde, estão sob a orientação do Conselho, da Secretaria de Educação, sendo tomadas em cada um dos espaços educacionais para que a gente tenha o retorno às atividades presenciais o mais seguro possível nas circunstâncias em que nós estamos vivendo. Tá certo. Marcos, bom dia para o senhor, obrigada por estar aqui com a gente. Tem muitas pessoas também, pais e responsáveis, com dúvida em relação à vacina. Eles, muitos fazem a opção de não vacinar os filhos, enfim, não importa o motivo, mas mesmo as crianças, adolescentes que não foram vacinadas, elas também devem retornar às aulas? Olha, essa questão, ela é, assim, definida em alguns espaços, algumas instituições passaram a exigir a vacinação. Agora, não há uma exigência no conjunto da rede para isso. O que a rede tem recomendado, que o Conselho Estadual de Educação tem recomendado, e essa recomendação vem da análise, da baliza, vou chamar assim, legal,
da área de saúde. Mais uma vez, nós estamos agindo, estamos atuando em conformidade com a orientação daqueles que dominam o assunto, daqueles que pesquisam, daqueles que vivenciam a situação. Então, há um entendimento desses setores que, primeiro, a vacinação é segura, segundo, que ela é um instrumento absolutamente importante, se não para acabar com a doença, mas para minimizar os seus efeitos, para assegurar que nós não tenhamos dificuldades tão difíceis como aquelas que nós vivenciamos no início do processo de pandemia, lá em 2020, 2021. Então, essa questão da vacinação, a nosso juízo, ela é absolutamente essencial para assegurar um ambiente seguro e para assegurar que a retomada às atividades presenciais não seja seguida por uma proliferação de doenças e com consequências imponderáveis. Então, nós temos clareza de que a melhor alternativa, de que a melhor orientação é aquela dos órgãos que lidam com a saúde humana, que lidam com a nossa saúde, e por isso mesmo nós temos procurado segui-las, estas orientações, e elas indicam a necessidade da vacinação. Tá certo. E qual a avaliação que o senhor faz desse período que as crianças ficaram no ensino híbrido, ficaram de alguma forma ali fora das salas de aula? A gente sabe que muitas crianças não têm acesso à tecnologia necessária para acompanhar essa aula da melhor forma, da maneira mais adequada. Mas aqui no estado de Goiás, qual a avaliação que o senhor consegue fazer? Olha, veja, vou chamar assim, essa ação de nós adotarmos um ensino que nós chamamos, em algumas situações de presencial mediado por tecnologia, quando nós fazemos ao vivo, como nós estamos trabalhando aqui nessa entrevista, embora distantes geograficamente, mas nós estamos no mesmo tempo e ao mesmo tempo dialogando. Então, esse é um tipo de atividade que foi desenvolvido ao longo desse período, mas não só esse, porque você diz bem, há um conjunto da população que não tem acesso aos mecanismos da internet, da comunicação que permite esse tipo de ação, de atuação. E aí eu acho que fica uma lição, porque nós, o Brasil, quando lá na década de 90 do século passado foram privatizadas os órgãos de telecomunicação, se estabeleceu um fundo de universalização do serviço de telecomunicação, chamado FUST. E esse fundo ele era composto por recursos que essas empresas privatizadas recolhiam ao Tesouro. Esse FUST, ele foi ao longo de todos esses anos, ou seja, lá desde a década de 90 do século passado até agora, eles nunca foram aplicados como deveria ter sido, ou seja, em assegurar condições de internet e estrutura para que os nossos alunos de todo o país tivessem, em especial aqui de Goiás, tivessem acesso a esse mecanismo. Então, como nós não preparamos e esse recurso nunca foi utilizado ao longo desse período todo, nós chegamos a uma situação onde a saúde nos dizia o seguinte: olha, não é possível desenvolver as atividades presenciais como tradicionalmente tem sido feita na educação do nosso país, do nosso estado. E aí, por esta razão, nós fomos obrigados sem a estrutura necessária e sem a expertise, sem o conhecimento necessário por parte dos nossos professores, de nossas escolas, adotar esse instrumento da educação à distância e da educação presencial mediada por tecnologia. Veja, então, que não foi uma decisão por nossa vontade, mas foi uma decisão à força, ela foi forçada por uma situação de saúde. E como nós não tínhamos construído essa experiência, essa estrutura, nós tivemos um conjunto de problemas e dificuldades. E esses problemas e essas dificuldades, elas refletem na aprendizagem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Agora, essas dificuldades,
esses problemas com a aprendizagem, elas teriam sido muito superiores se nós não tivéssemos mantido a educação funcionando como nós conseguimos mantê-la por meio desses instrumentos. Então, a avaliação que eu faço é que nós não adquirimos no conjunto da nossa rede os conhecimentos que teríamos adquirido se tivéssemos continuado no formato tradicional. No entanto, aquela continuidade era impossível naquelas circunstâncias, e dentro destas circunstâncias nós conseguimos fazer com que primeiro, a educação continuasse sendo trabalhada com as nossas crianças, com nossos adolescentes, dentro dessas limitações. E agora nós temos um período que nós precisamos, o conjunto da rede educacional, inclusive o conjunto da sociedade, a desenvolver ações que recuperem aquelas aprendizagens, aqueles conhecimentos que não foram todos construídos, que não foram todos realizados com sucesso, por consequência das limitações que nós tratamos delas aqui. Então, eu acho que nós temos limitações nesse processo de aprendizagem. De um lado, no entanto, elas não nos foram impostas pela realidade, e agora nos cabe agir no sentido de que elas sejam minimizadas ao longo desse período, principalmente de retorno das nossas crianças, dos nossos adolescentes às escolas, com processos de recuperação da aprendizagem e com processos inovadores, inclusive de aprendizagem, que nós aprendemos ao longo dos últimos 2 anos, graças a essa imposição da utilização de novas técnicas, de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Nós temos certeza que vocês, profissionais de educação, fizeram o possível e o melhor, né? A gente sempre exaltou isso aqui, né? Temos exemplos de muitos professores aí, né, se virando, né, inovando, usando a criatividade para que essas crianças e adolescentes não ficassem sem o ensino. Agora, Marcos, qual será a condução quando essa criança ou adolescente não conseguir acompanhar? Porque tem alguns que voltam com mais dificuldade que outros, né? Outros conseguiram ali, de alguma forma, né, absorver esse ensino que foi feito de forma online, enfim, de outras formas que vocês encontraram. Mas agora tem alguns que vão ter, sim, dificuldade. Eu, inclusive, tenho criança na família, né, que está com esse problema, né, de atraso, não consegue acompanhar a turma que ele estaria. Qual será a condução de vocês em relação a esses casos? Olha, aqui é importante ter presente que esse processo de ensino-aprendizagem, e no mundo inteiro assim, ele tem que ter uma lógica que é muito importante, que considera como central, não é o único elemento, mas como central a relação idade-série, ou seja, é importante que o aluno esteja com crianças ou com adolescentes da sua mesma faixa etária. Isso faz com que facilite, porque o processo de aprendizagem, já foi demonstrado isso, ele não é simplesmente uma transmissão do conhecimento do professor para o aluno, ele é também uma construção onde o aluno dialoga com outros e troca experiência. Há uma sinergia entre o conjunto da turma, e essa sinergia, essa troca de conhecimentos e de opiniões, ela é melhor quando você está tratando da mesma faixa etária. Por isso mesmo, esse é um elemento importante. Então, quanto mais for feito no sentido de que essas crianças permaneçam na mesma faixa etária, isso é absolutamente relevante. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que eu chamaria atenção é que a legislação brasileira, inclusive nisso, ela é muito sábia. Quem primeiro apresentou o projeto inicial de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi aquele que talvez está entre os 3 maiores educadores do nosso país, que é Darcy Ribeiro. Então, você veja que quando o Darcy vai falar sobre as atribuições do professor, por exemplo, ele coloca como a primeira atribuição do professor a recuperação de aprendizagem. E a segunda, a participação em processos de construção de um projeto de aprendizagem, e só depois disso que passa a se tratar
do processo de dar aulas no sentido convencional. Então, a questão da recuperação de aprendizagem, a questão, eu vou usar uma expressão que talvez não seja a mais adequada, mas só para a gente ter uma certa ciência, a questão de nivelar o conhecimento básico da turma, ela é, no entender da legislação brasileira, central, ela precede a todas as demais do processo de ensino-aprendizagem. Então, há que se fazer um esforço grande no conjunto das nossas escolas e dos nossos educadores para que a gente consiga, no período mais curto possível, mas consiga fazer esse, novamente eu digo, não é exatamente a expressão mais adequada, mas esse nivelamento de aprendizagem para que a gente possa ter uma educação da melhor qualidade nas circunstâncias possíveis. E a última questão que eu ponderaria sobre esse aspecto que você levanta é que toda e qualquer decisão sobre esse assunto só pode e deve ser tomada em conjunto, em diálogo, em uma decisão conjunta entre a escola e o aluno, e a família, perdão. Por quê? Porque aqui você tem olhares e perspectivas diferenciadas. Então, às vezes a família percebe um aspecto num viés e a escola em outro. Então, é preciso fazer um diálogo ou estabelecer um diálogo entre escola e família de tal forma que decisões como aquelas, por exemplo, de retenção, que não é, repito, recomendável, só sejam tomadas em situações onde haja uma anuência, uma concordância de leitura entre a escola e a família da criança e do adolescente. Certo, Marcos. Você já explicou que existe uma articulação entre a área da educação e a área da saúde. Quando, por exemplo, a criança apresentar algum sintoma ou algum familiar ali, alguma pessoa que convive com essa criança, testar positivo para a Covid-19, por exemplo, qual o procedimento, qual o protocolo que deve ser seguido? Olha, o protocolo ele é definido pela saúde, pela vigilância sanitária e é executado pelas escolas. Então, a primeira providência, esse aluno não deve frequentar a sala por um período de 7 dias. Esse é um primeiro elemento. O segundo, a escola deve comunicar isto à vigilância sanitária. Terceiro, se mais de um aluno tiver sintomas e for confirmado que tem Covid da mesma turma, a vigilância comunicada ela vai à escola e vai definir qual é a providência a ser tomada em situações que vão desde, por exemplo, você suspender as aulas daquela turma por um período que definido aí pelas regras da vigilância sanitária, daquela turma, ou a suspensão só daqueles alunos que estão diagnosticados, ou em casos mais graves, vou usar essa expressão, aí você suspende a aula para o conjunto da instituição, ou às vezes para o conjunto do turno. Às vezes é só no turno matutino, vespertino, em suma. Aqui o importante é que há que se estabelecer um diálogo constante entre a educação e a saúde, porque quem define qual é a medida a ser tomada nessa situação é a área de saúde. E aí cabe a nós da área de educação tomar providências, por exemplo, no caso concreto de se ter que suspender as aulas, o que fazer, no caso concreto do aluno não frequentar as aulas, o que fazer para que não se tenha prejuízo no processo de ensino-aprendizagem. Essa é a tarefa que nós temos feito, repito, deixando muito claro que há uma competência que é da área de saúde, é uma competência que é nossa e que nós estamos em constante diálogo para que sejam feitas as ações necessárias e para que a gente tenha a continuidade do processo de ensino-aprendizagem das nossas escolas funcionando. Certo. Marcos, a gente sabe que até alguns adultos têm dificuldade aí, né, em manter esses cuidados, principalmente o uso da máscara, né, o distanciamento. Como é que tem sido isso em relação às crianças e adolescentes? É mais difícil? Tem que ter ali uma pessoa responsável por essa orientação e fiscalização o tempo todo? Como é que tem sido?
Olha, assim, o que a gente tem observado de fato, há dificuldades nesse sentido. E essas dificuldades, eu vou usar a expressão, elas não são exclusivas das crianças e dos adolescentes. Entre os adultos, a gente vê muitas situações desse tipo. E no caso das crianças e dos adolescentes, eu acho que ainda tem um elemento que contribui nesse aspecto, que é uma autofiscalização de parte das crianças para cobrar de outras, olha, você não está usando máscara, situações desse tipo, então são comuns. Esse é um elemento que muitas das vezes a gente não tem observado nos nossos diálogos, e só pensado e observado aquilo que de fato existe e que foi aqui pontuado por você, que é exatamente assim, de como é que as crianças que têm tanta energia, não dão conta de ficar paradas, em suma, como é que você lida e quais os elementos, o que você faz para que essas crianças que têm toda vou chamar, tradição de estar juntas, de aglomerar, podem exercer ou podem fazer todas aquelas recomendações da área de saúde. E aí, nesse sentido, o papel dos professores e dos funcionários das nossas escolas tem sido essencial, no sentido de orientar, no sentido de observar, para que situações como essas não ocorram. E aí, assim, já foi dito por vocês, as dificuldades que nós da área de educação temos passado nesse período. Então, essa é mais uma atribuição, vou dizer assim, dos educadores que, dentre tantas outras, temos que trabalhar com ela atualmente, que é a de fiscalizar, né, o processo de circulação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que não aconteça aglomerações, para que não se circule sem usar máscaras e para que, por exemplo, a lavagem das mãos, para que o uso de álcool em gel seja uma constante. E com relação aos professores, eles têm, claro, um papel fundamental, a gente se preocupa muito ali com a interação entre as crianças, mas os professores também vão seguir algum tipo de orientação específica, por exemplo, testagens periódicas, obrigatoriedade de vacinação, existe algum protocolo que recomenda isso ou não? Olha, a recomendação, ela é generalizada para a área de educação, e aí não só professores, mas também professores e alunos e os demais trabalhadores que vivenciam a situação das escolas, é a de vacinação. E é a recomendação de vacinação para professores, para funcionários e também para os nossos estudantes e para todos aqueles que circulam do ambiente escolar. Essa é uma recomendação. As recomendações de ordem sanitária, elas são comuns do ponto de vista de uso de máscara, álcool em gel, lavar mãos, em suma, são recomendações que valem para professores e valem para alunos. E é aquela situação, o professor tem diagnóstico de Covid, ou ele tem a suspeita, é preciso acionar a área de saúde para ver com a saúde qual a providência a tomar no caso concreto, porque aí entra naquela discussão que eu apresentei anteriormente, que é a de você, a partir dos dados da saúde, observar se aquele caso é circunscrito a um professor, a um aluno, ou se ele envolve mais de um professor ou mais de um aluno, e aí, nesse sentido, qual a providência do ponto de vista sanitário a ser tomada, e aí, nesse caso, a orientação para tomar a providência, de qual providência será tomada, ela vem da área de saúde. Tá certo. Marcos Elias Moreira, presidente da Câmara de Educação Profissional de Goiás, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantos esclarecimentos, né? A gente vê que tem muitos responsáveis por crianças ainda bastante confusos com essa relação aí à segurança, aos protocolos envolvendo a volta às aulas presenciais. E acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa aqui. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Bom dia a todos e todas.